Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco aqui nessa noite a respeito de orações de 3 homens diferentes que a palavra de Deus nos relata. E nós vamos ver aqui 3 aspectos diferentes que nós podemos aprender a respeito das orações deles. O primeiro deles é a intercessão, em segundo lugar, reconciliação e em terceiro lugar, direção. Intercessão, reconciliação e direção. Gênesis capítulo 18, verso 22 até o verso 33. Vamos ver aqui uma oração, uma conversa direta de Abraão com o Senhor Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 22. Diz assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não destruirei, se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei, se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se ainda só mais esta vez falar. Se porventura se acharem ali 10, e disse o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aqui nós vemos uma história bastante conhecida, nós que estudamos a palavra de Deus, aquela conversa de Deus com Abraão, em que Abraão intercedeu ali pela cidade de Sodoma, aquela cidade ímpia e pecadora. Nós vemos aqui a importância da intercessão, que nós devemos também, por recomendação da palavra de Deus, fazer. Nós vamos ver aqui alguns pontos a respeito desta oração, dessa conversa de Deus com Abraão. Em primeiro lugar, Abraão estava ali intercedendo por um povo ímpio, por um povo pecador e uma cidade ali cujo juízo estava se aproximando. E quando nós olhamos para os nossos dias, não é muito diferente, né? A nossa geração também é uma geração que nós podemos tratar como madura para o juízo, pronta para o juízo de Deus que há de vir sobre este mundo. E assim como Abraão, nós também devemos interceder pelos homens, pelas pessoas do nosso tempo. Muitos ainda estão perdidos, longe do Senhor, e é obrigação nossa fazê-lo, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz ali que Paulo, recomendando a Timóteo: Rogo-te que se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência. Então a recomendação é ali que se faça intercessões por todos os homens. E em segundo lugar, essa oração de Abraão proveio da intimidade que Abraão tinha com Deus.
Abraão estava ali conversando diretamente com o próprio Deus. E é interessante quando nós vemos no versículo 17 do capítulo 18, versículo nós não lemos, mas o próprio Deus dizendo: ocultarei eu a Abraão o que faço? É que nós vemos que, como um amigo que tem uma intimidade com o outro e diz: eu vou falar isso com o meu amigo, ele tem intimidade comigo, vou contar isso para ele. Deus diz a respeito de Abraão assim: eu vou ocultar uma coisa que eu vou fazer de Abraão. Abraão tinha uma grande intimidade com Deus. E nós também devemos, ao orar, buscar essa intimidade com Deus, para que tenhamos ousadia e para que tenhamos pleno acesso e entendimento da vontade de Deus. Em terceiro lugar, Abraão foi humilde. Apesar daquela comunhão que ele tinha com Deus, Abraão não se achava melhor do que os outros seres humanos que na sua época não tinham a comunhão que ele tinha com Deus. Nós vemos aqui no verso 27 que Abraão disse, né? Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão reconhecia o seu estado de pecado, o seu estado miserável diante de Deus. E mesmo assim, ele chegou diante de Deus, mas com humildade. Nós também devemos entender isso. Deus é que é o soberano. Deus não aceita ordens, mas Ele é que nos ordena. E nós devemos chegar em humildade diante de Deus. Nós vemos também, num quarto ponto, que Abraão foi franco diante de Deus. Ele não foi hipócrita, ele não escondeu aquilo que estava no seu coração. Ele falou diante de Deus aquilo que ele realmente sentia ali. Ele estava intercedendo, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daqueles homens ali, e ele falou aquilo que estava no seu coração. E nós também lemos ali em Hebreus, capítulo 10, verso 19, vamos ler este versículo. Nós também podemos e devemos e temos essa ousadia, esse livre acesso para chegarmos diante de Deus. Hebreus, no capítulo 10, verso 19, o escritor diz aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós temos também essa ousadia de entrar diante de Deus. E assim como Abraão aqui, nós também temos outros exemplos semelhantes na palavra de Deus, quando nós lemos, por exemplo, o livro dos Salmos, Salmos escritos por Davi. Nós vemos que Davi passou por diversas situações difíceis e ele abria o seu coração diante de Deus, assim como Abraão fez aqui. Em quinto lugar, nós vemos também a perseverança de Abraão em interceder. Ele não apenas intercedeu uma vez, mas ele insistiu. Mas, Senhor, se não tiverem ali 50 justos, mas apenas 45, 40 ou 30, 20 ou 10, ele foi insistente, ele foi perseverante diante de Deus. E nós vemos ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, essa recomendação ali do apóstolo Paulo. Nós devemos ser perseverantes em oração. Romanos 12 e 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Também Lucas 18, verso 1 em diante, nós não vamos ler ali, que era aquela parábola do juiz iníquo, em que o Senhor Jesus Cristo ilustra ali, conta aquela história para ilustrar a necessidade que nós temos de perseverar na oração, não desanimarmos, mas sermos perseverantes. E, por último, aqui, a respeito de Abraão, nós vemos que ele foi atendido por Deus. Deus, às vezes diferente do que nós podemos imaginar, Deus atendeu a oração de Abraão. A cidade de Sodoma e Gomorra foi, sim, destruída, mas haviam ali alguns justos, e eles foram libertos, foram salvos pela misericórdia, pela graça de Deus, e creio que também pela
intercessão de Abraão. Nós vemos ali no capítulo 19, verso 15, e o verso 19, Gênesis 19, verso 15, também o verso 19. E diz: ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E verso 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Então, aqui, aqueles anjos, nós conhecemos a história, entraram ali em Sodoma e tiraram dali Ló e a sua família, livraram aquela família daquela destruição. Assim também, se nós intercedermos, orarmos pelos que ainda estão perdidos, não todos serão salvos, mas muitos poderão ser salvos e ainda vir ao conhecimento da palavra de Deus e escapar do juízo de Deus que há de vir sobre este mundo. Então, nós podemos tirar de lição da vida e da oração deste homem, a intercessão que nós devemos fazer pelos outros seres humanos. A segunda oração que nós vamos considerar é de Jacó. Se encontra ali em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, verso 9 até o verso 12. Aqui, o contexto deste texto que vamos ler: Jacó estava retornando ali de Padã Arã, onde ele havia habitado por mais de 20 anos, e ele tinha fugido da terra de Canaã para ir para Padã Arã, fugido de seu irmão que estava querendo matá-lo, Esaú, e agora ele estava retornando, já casado, já com seus filhos ali, e ele ouviu falar que Esaú, seu irmão de quem ele havia fugido, estava vindo encontrá-lo, e com ele 400 homens. Então Jacó temeu ali grandemente pela sua vida, pela vida de sua família, pois ele ainda não havia se reconciliado com seu irmão. E nós vemos aqui a partir do verso 9: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira a mãe com os seus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então Abraão aqui orou pela sua vida, pedindo a Deus misericórdia, pedindo que Deus o livrasse de seu irmão e que ele não fosse morto ali naquele dia. Ele temia pela sua vida. Nós vamos ver aqui alguns aspectos dessa oração de Jacó, em que ele se reconcilia com seu irmão, mas ele também se reconciliou com Deus ali, naquela ocasião. Em primeiro lugar, ele orou falando ali como um filho para o seu pai. Nós vemos ali que ele diz: ó Deus de Abraão e de Isaque, Deus de meus pais. E assim também é a recomendação, é a instrução da palavra de Deus para que nós oremos. Nós devemos e podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de nosso Pai. Assim como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, né? Ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Também Romanos capítulo 8, verso 15, nos fala de maneira semelhante, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós podemos chegar diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, chamá-lo de nosso Pai. E foi isso que Jacó
fez aqui nessa ocasião. Ele chegou diante de Deus e o chamou de pai. E, em segundo lugar, é interessante que Jacó não orou firmado na sua bondade, mas ele orou confiado nas promessas que Deus tinha lhe feito. Nós vemos aqui no versículo 12: Tu, Senhor, disseste, certamente farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Ele confiava e ele cria na promessa de Deus, e baseado nessa promessa, ele orou a Deus ali naquele dia. E nós também temos uma promessa gloriosa da parte de Deus com respeito à oração, né? João, no capítulo 14, verso 13 e verso 14, Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14, naquele último discurso do Senhor Jesus Cristo junto dos seus discípulos ali, ele proferiu essas palavras gloriosas ali. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É gloriosa essa promessa, mas nós devemos sempre ter em mente que para nós pedirmos algo em nome de alguém, esse alguém deve estar de acordo com aquilo. Não podemos pedir algo em nome do Senhor que o Senhor não esteja de acordo. E para que o Senhor esteja de acordo com as nossas petições, devemos conhecer a vontade do Senhor. E assim pediremos aquilo que é da vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Pai nos há de conceder as petições que lhe fizermos. Em terceiro lugar, assim como Jacó, ou melhor, assim como Abraão, Jacó também chegou diante de Deus em humildade, confessando que ele não era digno das bondades que Deus lhe havia feito, né? No versículo 10, ele diz: Senhor, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste para com teu servo. E ele cita aqui a bênção da grande família que o Senhor lhe havia concedido, também as riquezas que Deus lhe havia dado ali naquela terra, naqueles 20 anos que ele havia peregrinado ali. Ele reconheceu que ele não merecia. Ele chegou em humildade diante de Deus. E em todas as orações que nós vemos que Deus atendeu, essa é a forma, é em humildade diante de Deus. Nós vemos os resultados da oração de Jacó. Em primeiro lugar, Deus veio ao encontro de Jacó. Nós não vamos ler o restante do texto aqui, mas no versículo 30 do capítulo 32, a primeira parte do versículo, diz ali: chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Ele se encontrou com o próprio Deus ali. Quando nós oramos, nós também nos encontramos com a pessoa de Deus. Assim como Jacó ele teve aquele encontro pessoal com Deus. Ele também foi mudado, ele foi transformado por Deus ali naquele encontro, depois daquela oração que ele fez. O versículo 30 que nós lemos, o final do versículo ali, ele diz: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele foi mudado. No versículo seguinte diz aqui que ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. O Senhor ali mudou o seu nome, o Senhor o abençoou ali, e ele foi transformado naquele encontro que ele teve com Deus naquela ocasião. E em terceiro lugar, um terceiro resultado desta oração de Jacó foi que Deus operou, Deus atendeu aquele pedido que ele havia feito na sua reconciliação com Esaú, seu irmão. No capítulo 33, versículo 4, nós vemos que ele se encontra ali com seu irmão e diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram.
Então eles se reconciliaram ali naquela ocasião, não houve morte, mas sim houve restauração da união daquela família que se havia perdido. Houve resultado na oração deste homem em reconciliação, não só com seu irmão, mas também com Deus. E por último, uma terceira pessoa que nós vamos considerar aqui é o rei Davi. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 2, verso 1 até o verso 3, segundo Samuel 2, verso 1 a 3, o contexto aqui é em que Davi ficou sabendo da morte de Saul. E Davi já havia sido ungido rei de Israel muitos anos antes por Samuel. E quando ele ficou sabendo da notícia da morte de Saul, ele ficou em dúvida em que direção seguir, o que ele deveria fazer. E ele consultou ao Senhor. Diz aqui: sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei eu a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. Disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Essa aqui é uma pequena oração que Davi fez ali, onde ele necessitava da direção de Deus. Ele não sabia para onde seguir, Davi não sabia se deveria sair de onde ele estava, e ele consultou ao Senhor, buscando direção. E a palavra de Deus nos recomenda a sempre buscarmos direção de Deus para a nossa vida. Nós vemos ali o salmista no Salmo 143, no verso 8, rogando ao Senhor, orando ao Senhor, nos mesmos termos em que Davi ora aqui em 2 Samuel. Salmo 143, verso 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho em que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. O salmista aqui roga a Deus a direção, o caminho em que ele deve seguir. E muitas vezes neste mundo nós temos decisões a tomar, precisamos escolher, prosseguir ou permanecer em algum lugar. Nós devemos, assim como Davi fez aqui, buscar a Deus e pedir a Deus a orientação, a direção. E nesse contexto, a resposta de Deus foi instantânea. Nem sempre é assim, mas neste caso foi. Deus respondeu a Davi ali naquele mesmo dia: sobe, vai para a cidade de Hebrom. E é interessante nós notarmos que Davi obedeceu à voz de Deus. Também não adianta nós rogarmos a direção de Deus, buscarmos a direção, qual caminho seguir e não obedecer. Devemos buscar sim a direção de Deus, mas também, ao saber a vontade de Deus em algo, em um determinado assunto, devemos obedecer a direção de Deus. E nós conhecemos o desenrolar dessa história, né? Davi foi ali em Hebrom aclamado rei sobre Judá. Alguns anos depois ele foi reconhecido como rei sobre todo o povo de Israel e foi grandemente abençoado e foi fonte de bênçãos para o povo de Israel. Dessa descendência de Davi veio o Salvador, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Davi foi obediente a Deus e foi motivo de bênção para todos nós, até o dia de hoje. Que o Senhor esteja abençoando a palavra dele em nossos corações e que possamos usar essa ferramenta que temos sempre, a oração, na intercessão por todos os homens, na reconciliação e também na busca de orientação, da direção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a palavra dele em nossos corações. Amém.